Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, a caridade vive fundamentalmente da ação de todas as criaturas. A partir da bondade de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, Guia e Modelo, nos dois planos da vida, trabalhadores, criaturas bondosas, que suplantaram as dificuldades que possuíam, buscam ajudar aqueles que ainda em grandes percalços transitam aqui no plano físico. O trabalho dos servidores espirituais, daqueles que por aqui já passaram, já experimentaram das situações todas, muitas delas bastante adversas, mas hoje transitam num espaço amplo, aproveitando a condição que conseguiram para si e assim servem a todos aqueles que por aqui se encontram. Para os trabalhadores espíritas, os trabalhadores espirituais são não apenas a ponte que interliga o mundo físico ao mundo espiritual, mas são a garantia, o salvo-conduto para que a gente possa trabalhar e servir, amar e levar tudo quanto seja possível aos nossos irmãos de jornada. Nos mundos espirituais são organizadas as equipes espirituais que se destinam para as várias frentes de trabalho espalhadas aqui no plano físico. Boa parte dela, ou delas, é enviada para os centros espíritas. São companheiros com grande valor e grande ficha de trabalho na seara da caridade que comparecem às casas espíritas no socorro aos seus trabalhadores que lá se encontram, desdobrando-se por atender e por servir o maior número de pessoas. Esses trabalhadores espirituais são absolutamente treinados e têm uma concepção da vida muito melhor e muito maior do que a nossa. Por isso nos alcançam, sobretudo naqueles momentos de dificuldades que também nós temos. Às vezes no lar, uma situação difícil de ultrapassar, às vezes um revés financeiro, às vezes uma questão mesmo que faz parte da nossa provação, da nossa programação reencarnatória, exige de nós um esforço muito grande. E nesse sentido, os trabalhadores espirituais permanecem todo o tempo próximos de nós, nos dando força, nos trazendo as melhores orientações a fim de que a gente sirva da melhor forma possível aos nossos irmãos neste e nos outros mundos. Assim, quando uma tarefa espírita é concebida nas casas espíritas, lá, desde a concepção, está a participação efetiva e absolutamente soberana da espiritualidade amiga. A concepção que possam ter os dirigentes, a diretriz que eles tomem, a orientação mediúnica é parte de um trabalho que a equipe de trabalhadores espirituais orienta e conduz os dirigentes a tomar a melhor decisão. Todos os centros espíritas têm um patrono. O Centro Espírita Caminho da Luz, que é o proprietário deste canal aqui no YouTube, tem como patrono o Dr. Bezerra de Menezes, espírito de grande elevação que tem sob sua coordenação uma legião de espíritos que se desdobram por várias casas espíritas, por vários hospitais espirituais, orientando os seus trabalhadores a tomarem sempre a melhor decisão, a serem sempre fraternos e a terem, sobretudo, a concepção legítima de amor ao próximo. Assim, quando você
que nos dá a bênção de nos assistir, ingressar em uma casa espírita e o convite permanece sempre sendo reiterado, esteja certo de que lá estaremos nós, os trabalhadores espíritas, mas, sobretudo, os servidores espirituais, aqueles que nos animam, nos orientam, nos dão força. Quando a gente, por exemplo, vai gravar um vídeo como este que você assiste, nada, absolutamente nada, é fruto da nossa condição humana. Tudo é absolutamente trazido por esses trabalhadores espirituais. Bem antes da gente efetivar a gravação do vídeo, assim como nas palestras presenciais, quando estas puderem ser retomadas, a espiritualidade designa alguns companheiros espirituais a envolver o companheiro transmissor, também conhecido como palestrante, a produzir, no momento da transmissão da mensagem, aquilo que vai de fato alcançar os corações, aquilo que vai desconstruir dificuldades, aquilo que vai propiciar uma atmosfera fraterna e feliz. Dizer às pessoas o que precisa ser feito tem que ser dito com doçura. Portanto, não se pode jamais usar da condição do serviço para ser duro. É preciso ser dócil sempre, considerando, sobretudo, que aquele que tem a dificuldade, a mesma que ainda outro dia nós possuíamos e que poderemos voltar a ter num percalço natural da programação reencarnatória, é um obséquio que nós precisamos dar de forma fraterna, com a bondade do nosso coração, com o melhor sorriso que a gente tiver. Pois é assim mesmo que a espiritualidade amiga nos alcança. Toda a situação do espiritismo na Terra é produzida pelas equipes espirituais de larga evolução. A programação dos centros espíritas, como o Centro Espírita Caminho da Luz, foi antes concebida no plano espiritual para depois ser materializada no plano físico. O Centro Espírita Caminho da Luz, que tem as palestras públicas na condição que se possa ter, quando isto for possível, sempre às segundas e sextas-feiras. Às terças, a evangelioterapia, onde são ali estudados não apenas o Evangelho, mas as pessoas que comparecem trazem as suas concepções e, consequentemente, as suas dificuldades. Sobre a mesa ficam as fichas de encarnados e desencarnados, com as situações que os fizeram desencarnar e as situações físicas que apresentam naquele momento. Posteriormente ao estudo sistematizado, sequenciado, é feita uma bela vibração, alcançando aqueles que estão no estudo e a todos aqueles cujos nomes estão nas fichas sobre a mesa. As luzes são diminuídas, o ambiente torna-se absolutamente especial para esse fim. Na quarta-feira, o estudo das obras subsidiárias, que trazem um conhecimento novo, um reavivamento da nossa fé, um compromisso de amor sobre o qual os companheiros lançam-se em profundidade para mais e melhor servir. Na quinta-feira, o estudo mediúnico, o intercâmbio entre os dois planos da vida, o físico e o espiritual. A psicografia, que é a escrita, a psicofonia, que é a transmissão oral, o desdobramento, quando a gente, a partir de um comando e com um bom treinamento, com o equilíbrio e o estudo da mediunidade, deixa o corpo físico e sai em espírito para servir sob a garantia de um companheiro espiritual. No sábado, a evangelização infanto-juvenil.
a proposta e a promessa de reconstruir uma geração nova, de jovens compromissados com a ética, com a moral, com o bem e com a paz. Mas tudo isto se desenha sob as bênçãos da espiritualidade, sob as bênçãos dos mentores das casas espíritas. Portanto, você, nosso irmão, nossa irmã, que assiste este vídeo, esteja certo, não é apenas a nossa boa vontade que vai alcançá-lo, mas é sobretudo as ações desses benfeitores da humanidade que de bom coração, com a mente aberta e com larga folha de serviços prestados na caridade, que irão dizer aquilo que você deverá fazer, as providências fraternas e absolutamente otimistas que irão reconduzi-lo para o caminho adequado da sua encarnação. Esteja certo que o Espiritismo tem a condição que possui exatamente porque traz a fusão entre espíritos de boa vontade e homens de boa vontade. Disto resulta o seu bem-estar. Disto resulta o acolhimento que você terá sempre nas casas espíritas. E disto resulta, mais do que tudo isto, na organização e no bem que o Espiritismo, mediante o auxílio absolutamente imprescindível dos trabalhadores espirituais, oportuniza a toda a humanidade. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré desenvolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.